Olá, sejam bem-vindos ao canal Medicina Baseada em Evidências. O meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, especialista em cardiologia e clínica médica e também professor universitário. E se você quer estar sempre atualizado sobre o que há de mais recente na medicina e nas ciências da saúde, já se inscreve aqui no canal. E depois do vídeo a respeito da ivermectina e da vacina para o Covid-19, muitos pediram um vídeo a respeito da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento do novo coronavírus. Esse tema gerou muita repercussão na mídia, especialmente após o posicionamento da Sociedade Brasileira de Infectologia, que passou a não recomendar o seu uso. Também em decorrência de um trial brasileiro que foi publicado agora, na última quinta-feira, no New England, uma das maiores revistas médicas do mundo. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Só antes de começar o vídeo, vale a pena reforçar duas coisas. A primeira é que este é um vídeo com conteúdos técnico-científico, e nós vamos falar a respeito das evidências científicas de modo embasado e modo técnico. Então, a discussão não tem nenhuma característica política ou ideológica nesse momento. E o segundo aviso é que se você é leigo e está chegando agora aqui no vídeo, lembre-se que nunca pratique a automedicação. Se você tem dúvidas a respeito do uso da medicação, procure um médico da sua confiança. Agora sim, vamos para o vídeo. A cloroquina é uma droga já utilizada desde 1934. Ela é um derivado do quinino, assim como a sua variante menos tóxica, a hidroxicloroquina. Durante todos esses anos, ela comprovou-se ser muito útil no tratamento de doenças infectoparasitárias, como por exemplo a malária, e também ter uma ação imunomoduladora, sendo muito utilizada em doenças autoimunes, como por exemplo o lúpus e a artrite reumatoide. O fato de já termos uma larga expertise no seu uso, ser relativamente barata e ter poucas complicações, ela tornou-se muito atrativa para uso numa série de doenças, entre elas o novo coronavírus. Mas da onde será que surgiu a ideia de utilizá-la contra um novo vírus? E essa ideia não é nova. A medicação já foi testada em laboratório contra uma série de outros vírus, como o Zika vírus, o chikungunya, o influenza, o vírus da dengue e até mesmo o ebola. No entanto, esses resultados não se demonstraram favoráveis quando analisados no estudo em humanos. Quando nós falamos do novo coronavírus, nós percebemos que os resultados laboratoriais também foram benéficos inicialmente. No entanto, agora, nos últimos dias, surgiram estudos em macacos e camundongos que demonstraram que a droga não teve a capacidade de inibir o vírus dentro de um ser vivo. Quando falamos em estudo em humanos, nós precisamos ter muita cautela. Ainda mais nos dias de hoje, em que diversos estudos são publicados e cabe a nós julgar a qualidade desse trabalho e se ele tem ou não uma real aplicabilidade prática. Para isso, existe uma coisa chamada níveis de evidência, como nós vemos agora aqui na tela. Trata-se de uma pirâmide em que nós temos na sua base, ou seja, no pior nível de evidência, justamente os estudos pré-clínicos, esses estudos laboratoriais e a opinião de grandes especialistas. Temos visto recentemente muitas pessoas argumentar que a prova do bom resultado da doença é uma experiência individual ou a experiência de um grande médico conhecido em uma determinada região. Sem desmerecer o trabalho de cada médico, mas é impossível você afirmar que alguma estratégia teve eficácia quando você não tem uma comparação com quem não realizou aquela estratégia. Isso se deve muitas vezes a uma coisa que nós chamamos de viés de confirmação, onde por acreditar em determinada conduta, você acaba valorizando os bons resultados que aconteceram, independente deles terem sido causados diretamente ou não por ela. Agora, no caso do novo coronavírus, isso se torna ainda mais relevante, uma vez que mais de 90% dos pacientes que adquirem a doença, eles melhoram sozinhos, independente de qualquer intervenção. Dessa forma, fica muito difícil, sem uma análise comparativa, você dizer o que foi ou o que não foi causado por uma determinada medicação. O exemplo disso pode ser os diversos relatos que já surgiram no decorrer do mundo de comunidades com estratégias nada ortodoxas para o tratamento da Covid-19, como por exemplo, o arsênico albanum na Índia, a erva Ayurveda no Sri Lanka e até mesmo bile de urso na China. Na segunda etapa da pirâmide, nós temos as séries de casos, que são relatos de experiência com um pequeno número de pacientes. Normalmente, essas séries de casos, elas costumam vir depois dos estudos de modelo animal. No entanto, no caso da hidroxicloroquina, ela veio antes, já que a primeira série de casos com uso empírico apareceu em 20 de março, por meio de um estudo francês com 36 pacientes, em que os próprios pacientes escolhiam usar ou não a hidroxicloroquina e era visto se havia
uma alteração na carga viral desses pacientes. O estudo demonstrou inicialmente que, aparentemente, havia uma redução. No entanto, novamente, os grupos não eram homogêneos na comparação e o estudo não tinha sido aleatorizado, além de ser uma amostra muito pequena. Caso nós já tivéssemos conhecimento naquela época a respeito dos estudos com camundongos e primatas, provavelmente esse estudo não teria acontecido. No entanto, pela urgência da pandemia, ele acabou sendo adiantado. No próximo nível, nós temos os estudos observacionais. Nesses estudos não ocorre uma intervenção direta, e sim apenas a observação do que aconteceu com os pacientes que utilizaram ou não. Mas não foi você que definiu isso. Esse fato gera um problema, que geralmente as amostras não costumam ser muito homogêneas, e você não garante uma randomização adequada, ou seja, que os grupos de fato sejam iguais. Pode-se utilizar testes estatísticos para tentar fazer uma normalização, mas mesmo assim não é o ideal. Um exemplo é esse estudo publicado no International Journal of Infectious Disease. Esse estudo afirma que a hidroxicloroquina é superior no tratamento da COVID-19. No entanto, quando nós vamos analisar os grupos, como podemos ver aqui na tela, nós percebemos que os pacientes que utilizaram hidroxicloroquina, 78% também utilizou corticoide, enquanto que o grupo controle, que não utilizou a medicação, apenas 35% utilizou corticoide. Isso é um grande confundidor, uma vez que o estudo Recovery já demonstrou que o corticoide é capaz de reduzir significativamente a mortalidade nos casos graves da COVID-19. Torna-se muito difícil você comparar o incomparável, pois são populações heterogêneas. Muitas vezes a gente diz que é como se você quisesse comparar maçã com laranja. Você está comparando o incomparável. Ainda dentro desses estudos, nós temos alguns estudos grandes. Um outro exemplo é esse estudo realizado no estado de Nova York com um número muito grande de pacientes e que não encontrou diferença entre o uso ou não da hidroxicloroquina. E aqui podemos ver os diversos outros trabalhos publicados com esse padrão de desenho. E dentro dessa linha de estudos observacionais, tivemos um estudo que gerou grande repercussão na mídia recentemente, que foi esse estudo publicado pelo Lancet e algum tempo depois despublicado. Por que isso aconteceu? Apesar de não ter havido nenhuma grande crítica metodológica e ser um estudo com um grande número de pacientes, mais de 90 mil pacientes, quando foi solicitada a auditoria dos dados, a empresa responsável pelo banco de dados se negou a entregar isso, alegando segredo comercial. Por essa razão, os demais pesquisadores pediram para ter seu nome retirado e o estudo acabou sendo invalidado. No meio de toda a polêmica que vinha acontecendo e também da polarização política que transformou o uso de uma medicação, que é algo científico, em uma discussão político-partidária, isso acabou jogando mais gasolina na fogueira e inflamando ainda mais os ânimos. No entanto, os estudos que realmente confirmam ou descartam uma hipótese são o próximo nível de evidência, que são os estudos clínicos, os trials. Nesses estudos, você compara populações que são randomizadas, ou seja, de modo aleatório, um participante desse estudo pode ou não receber a intervenção. Esse estudo tem mais validade ainda quando nós chamamos de duplo cego, ou seja, o paciente não sabe o que ele está tomando e nem o médico que está aplicando. Esse tipo de estudo costuma demorar muito mais tempo para ser realizado, até pela sua característica. Ele tem um tempo de seleção dos pacientes, ele tem um tempo de randomização, ele tem um tempo de análise estatística. Por essa razão, diversos estudos começaram a ser publicados apenas agora, recentemente nos últimos meses. Um desses estudos que merece grande destaque é o Recovery, um estudo conduzido no Reino Unido, em diversos hospitais, e que testou vários braços de intervenção. Entre eles, podemos citar a associação de lopinavir com ritonavir, que é uma droga utilizada habitualmente no tratamento do HIV, o uso de corticoides, representados pela dexametasona, que possui uma ação anti-inflamatória, além do plasma de pacientes curados e da própria hidroxicloroquina, tendo sempre como controle pacientes que não recebem nenhum tipo de tratamento. De todos esses braços, 3 já tiveram seus resultados divulgados. A dexametasona, que é o corticoide, que é justamente o tema do vídeo da semana que vem, que é o uso de corticoides no tratamento da COVID-19. Se você não quer perder esse vídeo, já se inscreve aqui no canal. Também o lopinavir com ritonavir e a hidroxicloroquina. Quanto a esse último, que é o tema do nosso vídeo, ele não encontrou nenhuma diferença para tempo de hospitalização, mortalidade, duração dos sintomas ou complicações. Mas vale ressaltar que todos os pacientes desse estudo estavam
em estado hospitalizado, ou seja, estavam internados e eram pacientes mais graves. Com base nesses dados e nas análises parciais dos seus próprios estudos, a OMS tomou a decisão de suspender a pesquisa com o uso de hidroxicloroquina no paciente hospitalizado. No entanto, nós sabemos que a fase viral da doença se dá nos momentos iniciais, e esses estudos eram todos realizados na fase hospitalar. Então, faria muito sentido você ter o uso precoce dessa medicação. Sobre esses dados, na semana passada foram publicados 2 trabalhos que demonstraram resultados desfavoráveis para o uso da medicação. O primeiro é esse, conduzido pela Universidade de Oxford, e ele não encontrou diferença na mortalidade, taxas de internação e nem mesmo na quantidade de vírus desses pacientes. Como podemos ver nessa imagem. Aqui nós temos a evolução do grupo tratado com o grupo não tratado no decorrer do tempo. Como podemos ver, a quantidade de vírus caiu de forma igual, independente do uso da medicação ou não. O outro estudo foi esse aqui, que testou a hidroxicloroquina como profilaxia para o Covid-19 após a exposição. Assim como nós podemos ver aqui, até o dia 14 após a exposição, não houve diferença estatisticamente significativa para o desenvolvimento da doença ou não entre usar a hidroxicloroquina ou utilizar um placebo, ou seja, uma substância sem atividade biológica. Em resumo, as evidências científicas atuais de maior qualidade não apontam para um benefício seja da hidroxicloroquina ou da cloroquina no tratamento ou na prevenção da Covid-19. De qualquer forma, seguimos em busca de um tratamento que possa pôr fim à atual pandemia, seja ela uma medicação ou uma vacina, como comentei no vídeo anterior. Gostaria ainda de agradecer ao Dr. Giovanni Breda, que é médico infectologista e também membro do Comitê de Crise ao Combate ao Novo Coronavírus do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, além de ser professor de infectologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Eu deixo aqui embaixo o Twitter do Dr. Giovanni para que vocês possam segui-lo e receber informações sempre atualizadas a respeito da pandemia. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, pois é muito importante para ajudar o canal a continuar crescendo. Comente aqui embaixo se você tem ideias para próximos vídeos, se você tem alguma crítica, sugestão ou quer compartilhar alguma análise de algum estudo relacionado. Me siga nas redes sociais que aparecem aqui para estar sempre informado quando surgir um vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.